Fala galera, olha só, assim é como eu ganho dinheiro, com trade esportivo. Quer aprender a ganhar dinheiro assistindo jogos de futebol e resolver a tua vida financeira? Clica no link abaixo, eu te mostro como. A semana passada falávamos de Gabigol no West Ham. Agora a mídia inglesa já aponta que ele é prioridade, virou prioridade para o Chelsea para 2020. E aí, se você refizer a pergunta, eu vou falar, aí pega. O West Ham eu teria ressalvas, não pela condição do clube, não pela estrutura. Pela tradição. Por ele. Porque se não encaixar, se a adaptação não for relativamente rápida, acho que ele perde, eu citei a seleção brasileira. Sim. Ele perde espaço, não só pela seleção, mas ele perde visibilidade como jogador. Não encaixando, não conseguindo dar sequência dentro de uma equipe que não briga, não aspira grandes coisas dentro do futebol inglês, por mais que esteja lá dentro. O Chelsea é diferente. Ainda mais com o pedido, mais, né? Exatamente. O pedido vem do Lampard, né? Uma chegada para a saída do Giroud, que interessa ao Conte na Inter. Isso. Então tem toda uma relação de chegar, ter mais espaço, não para ser titular absoluto, o Abraham tem jogado, tem feito gols, mas muda completamente a perspectiva. Aí a gente está falando de um dos gigantes, do Big Six. E aí a gente está falando de uma chegada que vale a pena, uma proposta que vale a pena, dificilmente não seria aceita. O problema, Júlio, é ir para um gigante e ter que brigar por uma vaga, né? Porque aqui ele está com o maior status possível que o futebol brasileiro Mas oferece. se ele tem esse interesse de voltar, ele precisa primeiro entender que o sistema lá é esse. Olha o Gabriel Jesus. Tá num gigante e briga para ser... Eternamente, né? Eternamente. Enquanto tiver Agüero lá, vai ser o reserva. É. E aí, isso é demérito? Não é demérito, porque ele está brigando com um grande. Ele precisa ter esse conceito. Aqui ele sai de uma grande temporada, o maior, mas é uma construção de carreira. E uma construção de carreira num time dos gigantes da Europa e da Inglaterra passa por esse perfil. Não existe titularidade absoluta. O Gabigol não parece ter, e isso pode ser uma crítica muito pesada, e ele ainda está evoluindo como jogador. Maturidade, você vai falar? Resiliência. Ele não parece ser resiliente a ponto de passar por esses percalços de construção, de carreira, de entender a dinâmica de um grupo de jogadores. Mas já teve lá uma passagem, você não fez aquela leitura na primeira passagem, né? Então, deveria ter feito na Inter. Não fez. Não fez. Não fez no Benfica, numa realidade que era mais acessível para ele. Veio para o Flamengo, para o Santos primeiro, para o Flamengo, mas ele está acima da média no nosso futebol. É um baita jogador. E aí vai entregar tecnicamente, vai ter um status de intocável, vai jogar sempre, e aí não tem problema quanto a isso. Né? O batalhar a carreira, o batalhar o espaço. Na Inglaterra ele vai batalhar, ou vai ter que batalhar. E isso é um peso. Porque eu falei sobre sequência, visibilidade, seleção brasileira, vieram dando alguns exemplos de atletas que jogam na Inglaterra em equipes médias e que têm sido percebidos. O Richarlison, o Wesley, enfim, que recebeu a primeira oportunidade. Só que o Richarlison bateu lá e vingou. Ele foi bem no Watford para chegar no Everton. O Wesley chegou essa temporada por um perfil, fazendo muitos gols fora da Inglaterra. Chegou no Aston Villa, um 9 de força, um 9 de presença diária. O Gabigol a gente já conhece. E se ele faz mais um movimento desse e não dá uma resposta pela terceira vez, eu acho que a situação é bem diferente dos outros citados. É um risco. É que o Gabigol, eu acho que dificilmente ele faria, Júlio, a essa altura do campeonato, a trajetória que o Rafa citou do Richarlison, por exemplo, que foi para o Watford, que é um time pequeno, depois foi para o Everton, que é um time maior, mas ainda está longe dos 5, 6 primeiros que brigam pela Premier League. Tem sido observado pelo Manchester United. Pois é, o Gabigol vai dar o bypass nisso tudo e vai direto para o Chelsea, mas aí a garantia de ser titular provavelmente não vai existir. Porque a condição que o Gabigol está indo hoje, ela já é superior do que o Richarlison saiu. Pois é. Hoje ela é muito mais vitoriosa, com uma ascendência muito maior, vem de uma grande temporada, já tinha sido uma boa temporada nesse retorno no Santos, maior ainda com os títulos conquistados no Flamengo. Eu acredito que agora talvez tenha menos gente passando a mão na cabeça do Gabigol, né? Vamos acreditar nisso, né? Se ele está acreditando, se ele está acreditando nessa possibilidade de ir para um grande, que tenha menos gente passando a mão na cabeça dele e que, olha, se você não aproveitar essa chance, apesar da idade, não vai ter mais esse mercado. Não vai ter mais esse mercado. Aí vai ter um mercado paralelo na China, na Ásia, mas esse mercado de Inglaterra, ou uma Itália, ou uma Espanha, não vai ter mais. Eu lembrei quando o Pato passou pelo Chelsea de forma relâmpago, vocês lembram? É porque o Pato já aconteceu, essa trajetória já ocorreu. Não, o Pato foi outro dia. Então, mas eu tô querendo dizer assim, a gente já viu o fracasso nesse sentido, né, da afirmação.
E aí eu não queria ser tão pesado com o Gabigol a ponto de comparar um ao outro. Eu acho que o Pato jogou fora mais oportunidades, até porque tem mais idade, enfim, a gente já viu acontecer. Mas é um risco que isso também ocorra com o Gabigol. Eu acho que é um aprendizado. Ele pode encontrar um caminho ou não. Agora eu fico na dúvida, Rafa, até que ponto, quando isso tem um pedido de um técnico como o Lampard, que jogou, né, que avaliza essa E contratação. é um ídolo do clube também, né? Sim. Até que ponto também ele tem conhecimento além do Gabigol dentro de campo, né, nessa consciência de que ele sabe que pode trazer e pode colocar no seu time. Eu lembro que o Sampaoli quis o Ganso, né? O Ganso chegou lá e não jogou. Muito pouco. Pois é, Ele não conseguiu fazer com o Ganso o que ele imaginava olhando de longe. pois é. E era algo que na seleção chilena ele tinha feito com o Valdívia. Também que tem um jogador que tem uma rotação bem abaixo do que são as equipes do São Paulo. E ele conseguia, de certa forma, utilizar o Valdívia Sim. como um 10 central. O Ganso não rolou. Mas né? o Ganso saiu de lá cuspindo marimbondo contra o Sampaoli, né? Pois não. Só aqui Foi levantando essa contratado, história. recebeu a chance, não O entregou. Ganso não jogou com o São Paulo, o Ganso depois não jogou. Gabigol, senta aí, cara. Gabigol, É o senta Sampaoli? aí. O Lampard quer você pra ir pro Chelsea, pelo amor de Deus, cara. Não, essa não dá pra recuar. Né? Tipo, Ocorrendo, sendo oficial. Ainda aí a gente está falando do combo. Big Six, visibilidade, o melhor dos mundos dentro Londres, do futebol pô. inglês, muita grana, acima do que é a realidade do futebol brasileiro, mesmo o Flamengo. Então, assim, não tem como fugir. ó, se quiserem fazer uma proposta pra gente levar o programa pra Londres, fazer o Change of Passes, tô dentro. Justo. Né? Justo. Ali em Piccadilly, Eu posso de ir só aos repente. domingos, tá? Ô, Júlio, podia narrar de lá, Júlio. Podia narrar de lá. Pô, imagina! Põe o Globoesporte.com na tela aí, senhoras e senhores. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de Grêmio e de Cebolinha, porque na verdade, é uma falta de notícia. Porque sem proposta, o Everton ganha status, não o Everton time em inglês, viu, gente? O Everton Cebolinha ganha status de contratação de peso, entre aspas, porque ele já está lá no Grêmio para 2020. Vocês estranham um jogador como o Cebolinha numa janela dessas não ter ninguém atrás dele lá de fora? Depois do ano que ele teve, de como ele foi na seleção brasileira. O torcedor do Grêmio fica muito chateado, assim, mas o Grêmio tem um exemplo em casa, é o Luan. Eu acho que o Cebolinha tinha até um perfil para ser encaminhado de outra forma, mas ele teve que enxergar uma fila muito longa na posição dele, na função, para chegar a ter o status que ele tem hoje. Ele viu o Fernandinho ser campeão da Libertadores no lugar dele. Ele viu o Pedro Rocha jogar por uma temporada completa na frente dele. Então, quando ele chega, se afirma e atua, ele não tem 18 anos, 17 anos, que nem os caras Pois estão é. saindo agora. Ele tem 23, quase 24. E aí já não vai sair para um gigante. E aí a proposta não seduz tanto. E aí eu não quero ir para a China, porque eu tenho status hoje de jogador de seleção brasileira. Mas Talvez ali na frente, O mas... Gabigol não tem a idade dele, mais ou menos? Mas o Gabigol já foi e voltou. Já foi e voltou, né? né? Tudo bem. Ele é jogador da Inter. O Everton seria uma primeira oportunidade. Não que ele não possa ir, ele pode. Mas não vai ser pela grana que o Grêmio acha que vai vender. Não vai ser para o clube que ele acha que poderia jogar e que tem qualidade para jogar. Ele vai ter que se afirmar, praticamente ser testado dentro do futebol europeu. E isso é uma roubada quando o jogador avança, 5, 6 anos dentro do profissional. É a realidade dele, porque a fila foi longa no Grêmio, até ele virar o jogador que é hoje. E aí não tem como ter uma resposta diferente do mercado europeu. Júlio, tem uma desritmia que rola no futebol brasileiro em termos de ida para o futebol europeu, que a gente reclama, vira e mexe, a comunidade, né? Estão levando jogadores muito cedo, o Renier agora provavelmente vai sair com 17 anos, às vezes leva com 16, o Coutinho foi super novo. Aí tem uma outra corrente que fala, mas seria bom o cara amadurecer aqui, ficar até 20 e poucos anos, aí quando ele faz 20 e poucos anos, ele já tá velho para ir para a Europa. Mas a leitura que a gente tem que fazer é o seguinte, nós não temos o poder de compra, nós somos produtores. Nós somos produtores, nós não temos poder de compra. Quem define o mercado é quem compra, não somos nós. Nós gostaríamos que amadurecesse. Nós não temos esse poder. Nós somos um produtor. Quem dita o mercado é quem tem o dinheiro. O mercado só compra agora com 17. Quer que amadureça aqui? Então não vai vender mais. Cebolinha é uma prova disso. Tinha boas propostas, coisa e tal, vamos segurar um pouquinho mais, vem seleção brasileira. Já foi.
Se o Grêmio quiser uma grana que quiser, vai vender para o mercado paralelo, alternativo. E aí China, passa, Arábia. aí passa por ele, vale a Aí pena. passa por ele, não vale a quer tanto. pena, entendeu? Tô aí, seleção, vem aí, Copa do Mundo, coisa e tal, vale a pena, né? Então nós temos que fazer essa leitura. Quem dita as regras do mercado é quem chega para comprar. E quem só compra, quem compra hoje só quer de 17. A permanência é ótima pro Grêmio. Não, pro Grêmio é sensacional. Só que a gente, geralmente, quando falando de jogador desse tamanho, a gente está falando do retorno esportivo e do retorno financeiro. Se você alonga demais essa permanência, o financeiro fica prejudicado. Você tem até o retorno esportivo, que já dá um retorno financeiro, e hoje o Grêmio é um clube estruturado porque pensa nas duas frentes. De qualquer forma, o Luan já foi um bom exemplo, que poderia ter saído por valores maiores, mas não para as principais equipes, porque também já tinha uma idade mais avançada. E agora isso acontece com o Everton. Ainda dá para vender bem? Claro que dá, mas com uma composição que não vai agradar a todo mundo. Nem vão ser os valores ideais para o Grêmio, nem vai ser a equipe dos sonhos para o Everton. Muito pela questão da idade. Por mais que pareça um absurdo falar que 23 é velho, mas é a realidade. Para o mercado, É. para esse mercado comprador, É muito A formação acabou. Ele é um jogador formado. Os vícios estão ali. Tem muita qualidade? Tem. Mas você consegue moldar a sua imagem? Não mais. Antigamente os caras iam com 30 para a Europa, né? Nos anos 80, Zico, Edinho, Cerezo, Júnior, com 29, 30, 31. Para encerrar a carreira, ó, os números do Everton: 57 jogos, 20 gols, 8 assistências, participação em 22% dos gols, tudo isso em 2019, 7 amarelos recebidos e 8 amarelos provocados. Tá aí o Um Cebolinha. de saldo. Um de saldo, né? Mas eu estranho não ter tido nenhuma proposta. É possível que tenha tido sondagem E não sondagem tenha que chegado à agradaram, empresa. Pode ser. Que não agradaram alguma das partes do negócio. Mas Como tem, foram em que outras acabou não janelas, avançando, né? Ah. Acabou não avançando. mas tem gente um pouco mais velha, internamente, trocando de clube. Sobis no Ceará, senhoras e senhores. Olha aí, ó. 34 anos, principais títulos. Tá aí o currículo do Sobis na tela. 2 Libertadores, Copa do Brasil 2 também, 1 brasileiro. 3 Campeonatos Gaúchos, 1 Carioca e 1 Mineiro. Acho uma contratação emblemática. Assim, é quase como o Ceará contratando uma marca. Um jogador vitorioso. Para comandar um projeto, talvez. Permanência de primeira divisão, querendo ter um nome forte dentro do grupo. Não sei se, não só pela idade, mas pela característica, uma queda física nos últimos anos, se ele vai poder produzir tanto, desempenhar tanto. Mas eu gosto do Sobis como perfil, assim. Acho que é um cara... Quando eu falei do Gabriel, a questão da resiliência, assim, o Sobis é um brigador. Ele é. Nos piores momentos da carreira, você sabe que ele é um cara que batalhou em campo. No Fluminense, jogando pouco, num time que tinha muita condição financeira, ele aparecia bem. A gente não sabe, questão salarial, se é o Ceará fazendo um esforço além da conta. Essa balança pode desequilibrar o negócio para uma das partes. Mas eu acho legal do ponto de vista de ter um atleta que geralmente se envolve com os projetos. Só que eu acho que o auge passou há muito tempo. E ele não tem entregue performance para justificar uma titularidade ou uma sequência longa na equipe. Olha lá, Júlio, já com a camisa do Vozão. É, muito legal. Agora, é o seguinte, precisa ver o que o Ceará espera desses Sobis, né? Se o Ceará espera esses Sobis que o Rafa destacou, que seja um perfil, que traga essa experiência, que ajude a aglutinar dentro do que as outras peças que o time vai fazer, uma composição de corpo, ou se o Ceará espera ainda um Sobis que ainda dê resultado dentro de campo. Aí ele precisava ter visto o Internacional. O Sobis era um reserva, nunca jogou os 90 minutos. Né, com 34 anos, um jogador ainda de lado. Quando vinha para o meio, tinha deficiências, né, que fisicamente não é. Então é muito mais o que Sobis, o Ceará foi buscar quando contratou, do que o Sobis vai entregar. Porque o que o Sobis vai entregar é muito mais fácil da gente ter uma leitura. Rafael, para ir pro intervalo, tem lenha para queimar ou já é um Vozão? Muito bom. Agora ele é um Vozão. Mas tomara que ainda possa ajudar o Ceará. 34 anos o Eu Sobis. gosto do Sobis. mas Boa sorte, concordo com o Rafael. Júlio. Boa sorte, Rafael, aquele. Esse Não, aqui que já também, tá, ué. É já de tá nome, com muita craque, sorte. craque de bola. Vamos pro intervalo, o primeiro e único do Troca de hoje. Na volta, os gols da Copinha, que tá bombando. É jogo que não acaba mais. Então você gosta de futebol? Eu também adoro futebol. Eu passei a gostar mais ainda quando eu fiz do futebol a minha fonte de renda extra. Tá vendo o link aqui abaixo do vídeo? Entra nesse grupo, porque lá eu vou te mostrar como eu e os meus alunos temos lucrado diariamente de 50 a 100 reais de forma muito tranquila. Entra lá que você vai ter acesso ao meu curso, a sala de sinais e a mentoria diária. Mesmo que você não saiba nada sobre apostas, eu vou te ensinar do zero e te fazer colher muitos lucros. Confere lá.